Então, pergunta para você fazer uma contratação alinhada à sua cultura. Primeiro você precisa definir qual é a sua cultura e saber contar para as pessoas como que as coisas funcionam, o que pode e o que não pode dentro da sua empresa. E o que é mais importante você ter claro, nenhuma cultura boa, saudável, que entrega resultado, brota do chão. A cultura ruim tá aí na sua empresa. Não duvide disso. Se você tiver duas pessoas que ficam juntas por mais de 1 hora, ali está se formando uma cultura, uma forma dessas pessoas funcionarem. Agora, enquanto dono de negócio, você precisa saber e decidir, mais do que saber, você precisa decidir que cultura o seu negócio precisa. E existem vários tipos de cultura. Não tem certo e não tem errado nesse tema. O que tem é a cultura que entrega resultado. A cultura boa é a que entrega resultado. A cultura ruim é aquela que não entrega resultado. Então, perguntar na hora da entrevista para identificar se essa pessoa orna com a sua empresa, você precisa saber qual é a cultura da sua empresa. Eu vou dar aqui um exemplo de uma pergunta que você pode fazer e que qualquer tipo de cultura ela vai fazer sentido. Se for uma cultura de cliente, uma cultura de alta performance, uma cultura de excelência, uma cultura de inovação, não importa. Essa pergunta, ela funciona e ela é prática para qualquer tipo de cultura. Então você vai perguntar assim para a pessoa na hora da entrevista: me conte um erro que você cometeu no seu último emprego, na sua última experiência profissional e como você lidou com esse erro. A pessoa não está esperando, primeira coisa. A gente tem uma sociedade que não valoriza o aprendizado através do erro. E as pessoas em geral nas empresas são punidas quando elas erram. Então essa pergunta, ela tem várias vantagens e eu vou te colocar aqui nesse finalzinho desse nosso bate-papo de segunda-feira de manhã. Primeira vantagem, você vai saber se o funcionário ou o candidato, a ser funcionário da sua empresa tem conhecimento das suas atitudes. E é importante, porque só a partir de quando eu tenho conhecimento de como eu funciono, eu consigo fazer ajustes. Segunda coisa que você vai identificar nessa pergunta: como ele lidou com o erro. Se ele foi responsável, admitiu o erro e fez correção de rota. Porque o ponto aqui não é você não errar. O grande ponto é como a gente, você, eu e os candidatos a trabalhar na sua empresa lidam com o erro. Nessa pergunta, você também vai entender se esse candidato é honesto e íntegro com o seu empregador ou com o seu gestor, porque pode ser que na empresa anterior que ele tenha trabalhado, ele não tenha o chefe dele direto, o líder não seja o dono da empresa. Ele pode ser um assistente e na última experiência profissional ele tinha como gestor um coordenador. Com essa pergunta você vai descobrir integridade, honestidade, como a pessoa lida com o erro e se ela tem a mentalidade de alguém que aprende o tempo todo. Olha só que pergunta poderosa é essa. Ela serve para você analisar se a pessoa tem aderência, se ela orna com a cultura da sua empresa, independente da cultura da empresa. Outra coisa que você descobre com essa pergunta: como a pessoa reage quando você faz a pergunta, se ela reage bem, se ela reage mal, se ela é uma pessoa tranquila, se ela fica nervosa diante
de um erro. Então, essa pergunta, uma única pergunta, você consegue avaliar vários pontos, várias características, vários comportamentos e o jeito de pensar do candidato que você está entrevistando para trabalhar na sua empresa.